Oi, pessoal, como vão todos vocês? Bom dia! Paz seja convosco, em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Tudo bem, amados? Dormiram bem? Teve uma noite de sono reparador, reparadora. Então, amados, aqui novamente estamos juntos e misturados, contritos com o Senhor, assim deve ser. Devemos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, todos os dias. Porque a Bíblia diz que não há um justo que não peque. Sabemos que, quando nós entregamos nossas vidas para o Senhor, Ele nos torna novas criaturas, filhos de Deus. Então, nós agradecemos, Senhor, por esse privilégio de ser chamados e ter a Tua proteção, livramento, de sermos chamados filhos de Deus. Embora sejamos pecadores, mas o pecado não habita em nós. Por quê? Porque temos a semente dele. Não é verdade? Alguém plantou essa semente, o próprio Deus, usando alguém. E nós somos gratos pela dádiva da vida, não é? Pelo que ele nos concede. Todo dia coloca nossos pezinhos no chão e nos pôr de pé, não é? Agradecemos, Senhor, por todos os teus feitos, como está escrito no Salmo 66. Tu és tão bom, Senhor. Teus benefícios, tuas maravilhas, tuas misericórdias que se renovam a cada amanhecer, nos revigora, nos fortalece, nos fortificando em tua palavra, no teu poder. O Senhor manifesta a tua misericórdia, a tua graça, tua bondade, benignidade que não tem fim. Maravilhoso e eterno, digno de toda honra, exaltação, louvor, adoração. Reconhecimento da tua soberania, Senhor, do teu poder sobre nossas vidas. Exaltado, magnificado, eterno é o Senhor. Então, nós apresentamos nossas vidas ao Senhor. Senhor, diante de ti, e eu te apresento a minha vida, a vida dos meus filhos, toda a minha família, num contexto geral, toda a minha família. E esse amado ouvinte faça a mesma coisa, apresente sua vida, suas súplicas, porque é bíblico que nós devemos, antes, não estejarmos inquietos, preocupados com coisa alguma, mas apresentar diante de Deus a nossa causa, nossas súplicas, em ação de graça, que a paz, que excede todo entendimento, guardará nossos pensamentos e corações, ou corações e pensamentos em Cristo Jesus. Nós te reconhecemos, Senhor, assim deve ser, né? Os teus filhos, reconhecer a tua soberania, o teu poder, tua majestade, autoridade nos céus e terra. Nós te louvamos, bendizemos, agradecemos, porque tu és fiel, porque tu és o Todo-Poderoso, o grande Adonai, El Shaddai, Elohim, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Jireh, aquele que traz a providência. O Senhor, ele é provedor e delegou que o homem também seja o provedor. A mulher, ela é auxiliadora idônea. Quando o Senhor fez o Senhor e viu a necessidade de ter uma companheira, né, a sua mulher, sua esposa, ele disse, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Você é ajudadora idônea? Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Ai, amados, nesse mundo a gente nem tudo compreende, né? Que situação, não é? Mas a gente apresenta o Senhor. O que é nosso virá para nossas mãos, não é verdade?
A gente almeja tanta coisa, gente. A gente almeja, a gente quer tanto bem. Sim ou não? Mas está na mão do Senhor. Aquilo que for meu, Ele vai vir. Gente, eu não estou sabe, eu faço a obra de Deus, mas eu não quero ninguém de igreja para estar do meu lado, não. Como assim, Edilene? Não adianta, gente, eu ir para o ministério e lá não ter ninguém que eu tenha afinidade. História de casamento. Casamento, a gente casa com quem a gente tem afinidade. A gente ama, entendeu? E a gente vive aí, às vezes, tem alguém que passa uma imagem pra gente, mas na hora H, ele não procura, ele não se posiciona. Que negócio difícil, viu? Mas para Deus não há impossíveis, na verdade. Eu sou uma mulher de tanta fé que eu sou taxada como louca. Até na minha família mesmo. Tu é uma louca. Porque tu já viu que não tá, as circunstâncias estão contrárias e tu vive pensando que isso ainda vai acontecer. Tu ainda tá pensando. Eu só sei o seguinte, gente, eu amo a obra, eu amo a Deus em primeiro lugar. Mas eu não vou estar numa igreja que vai querer me honrar, eu até agradeço, mas que vai querer me honrar, mas ali dentro não tem ninguém que eu queira para estar do meu lado, para deitar com ele e casar. Entendeu? Existe já apareceu, só que o cara não se posicionou. E você vai fazer o quê? Vai ficar perdendo tempo, como disse o especialista aí, com defunto, que não... A gente cansa, uma hora cansa, gente, uma hora cansa. Você dá tanto amor, você dá tanta entrega, e o outro fica tanto passivo, quieto. Eu não vou estar numa igreja, mesmo que honrada, entendeu? Eu já sou uma pastora. Mesmo que o homem não me ungiu, mas já Jesus me ungiu, ó. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já me ungiu há muitos anos atrás. Então é assim, o homem é muito falho, né? No contexto geral. O homem, ele é muito falho. O ser humano é muito falho. Então, fica se prendendo aí a casamento. Gente, eu me consagro há tantos anos. Há tantos anos que eu me consagro a Deus. E tem coisas que machucam muita gente, entendeu? Fica tratando você como se você fosse uma pessoa qualquer. Não sou uma pessoa qualquer, não é? Nós temos o nosso valor e Deus já sabe disso. E assim, mas para estar no altar tem que ter um companheiro, um marido. Tá. Só que eu não vou estar com quem eu não amo. Eu não vou estar... A gente às vezes investe numa pessoa e a pessoa não se posiciona. Não é porque não amou, não é porque não se dispôs a isso. Mas a pessoa ficou lá, parecendo um parasita. Internet, gente, é algo para você pode até conhecer. Se comunicar, mas... A pessoa precisa se posicionar. O homem que deve procurar a mulher. Então, quando você fica tentando, e a pessoa fica de braços cruzados. Internet, nem tudo é real. Totalmente. Se quer, o homem tem que procurar a mulher. E procurou? Não procurou. E tem uns aí que ficam numa moleza, sabe? Numa moleza. Gente, pelo amor de Deus. É tão melhor a pessoa ser sincera e dizer, não quero isso. Ou então eu quero muito. E demonstrem atitudes. Vamos lá. A passagem bíblica que o Senhor me conduziu a ministrar, me orientou, foi sobre uma ferramenta de muita importância, muito valor, não é verdade? Eu tô falando e ele tá falando comigo de novo, toda hora. Já vou, papai. Eu sei que o senhor quer que eu leia isso aqui. Calma, papai. Papaizinho querido. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo.
é sobre a oração, gente. A ministração da palavra hoje é sobre a oração. Aleluia! Glória a Deus! Está alguém entre vós aflito? Está alguém entre vós aflito? Está alguém entre vós aflito? Alguém doente ou aflito? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite e no nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Aí ele dá o exemplo aqui de Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e meio e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aleluia! Bendito seja o teu santo e excelso nome. Maravilhoso e eterno, aqui estamos reunidos, apresentamos as nossas vidas, Senhor, a Ti, na certeza de que o Senhor nos ouve, não é? E o Senhor diz que a oração de um justo tem muito poder, gente. Nós sabemos que tem muito poder essa oração. Essa entrega contínua ao Senhor. Apresente para Ele. Ele é o nosso amigo, o nosso consolador, o nosso guia. É o nosso tudo, né, gente? É o único mediador entre Deus e a humanidade. Vamos lá, falando, continuando, prosseguindo. A oração é definida na Bíblia uma conversa e comunhão direta com Deus, destacando-se principalmente através de 4 tipos principais: súplicas, intercessões e orações de graça. E ações de graça. Representa meio pelo qual o ser humano se alinha à vontade de Deus, à vontade divina, expressa sua dependência e experimenta a transformação espiritual. O significado e o propósito: comunicação viva. Não é ritual vazio, mas um relacionamento achegado entre o Criador e a criatura, e sua criatura. Aqui nós temos o alinhamento. Deus conhece todas as coisas, mas usa a oração para moldar o coração humano e alinhar nossa vontade a dele. Agora vamos falar sobre o alívio da ansiedade. É a ferramenta recomendada para trocar aflições por paz interior, como visto em Filipenses 4:6, onde está escrito na palavra de Deus, que nós, começou a live já com esse versículo, né? Capítulo e versículo. Filipenses 4:6 ao 7, que já foi mencionado aqui, não estejamos preocupados com coisa alguma, inquietos com coisa alguma, mas antes fazer conhecido diante de Deus, através dos seus pedidos, súplicas em ação de graça, que a paz, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e pensamentos em Cristo, né? E Ele será conosco. Ele é conosco. Aí aqui tem assim, os tipos de oração. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Súplica, pedido intenso, profundo e urgente em momentos de grande necessidade ou aflição. A petição, oração comum, apresentar pedidos cotidianos, buscar em oração sustento e sabedoria. A intercessão é orar em favor de outras autoridades ou necessitados, através de oração intercedendo por pessoas, autoridades ou necessitados. E assim mesmo, né?
nós também precisamos de oração. Ação de graças, expressão contínua de gratidão, louvor a Deus em qualquer circunstância. Como a Bíblia ensina a orarmos. A oração, né? Em nome de Jesus, assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O Senhor disse que todas as vezes que nós formos orarmos, apresentar a oração em nome do Filho dele, Jesus Cristo. Reconhecer Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Esse capítulo está em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, né? Onde também menciona, relata que ele entregou por nós mesmos, né? Pela humanidade. Ele é o único mediador, é o verdadeiro Deus, mediador entre Deus e os homens, e voltará em seu devido tempo, né? Como a Bíblia ensina, aí já falei, né? Com fé, acreditar que Deus ouve e tem poder para responder segundo a sabedoria. Marcos 11, 24. Vamos ler? Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo que nós apresentarmos diante de Deus, em oração, crendo, na dependência do Senhor, que Ele realizará o nosso pedido, aqui Ele nos dará, né? Porque Ele diz assim, ó, por isso vos digo que em tudo que pedirdes, orando, credes que recebereis e tê-lo-eis. Ele afirma que o que você pede, você recebe. Obviamente que a gente vai pedir coisas boas, né, gente? E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai não perdoará. O vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Mas eu vou terminar aqui, para concluir só aqui. Então, com fé, acreditar que Deus ouve e tem poder para responder segundo a sabedoria. Que nós lemos aqui, Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, orando, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. Com o coração sincero, perdoar ao próximo antes e durante a oração para manter o canal com estrutura aberto com o Pai. Oração modelo é o Pai Nosso, ensinado por Jesus em Mateus 6. Serve como estrutura básica de adoração, petição por provisão, perdão e proteção. Então aqui, gente, tem circunstâncias na nossa vida aqui na Terra que nós passamos por umas situações difíceis demais, não é? E nós reconhecemos que o ser humano ele é falho. Eu sou ser humano, então eu também erro. Você também é ser humano, você também erra. Então, assim, o importante é que nós saibamos que todos nós somos falhos, não é verdade? E a gente até perdoa, gente. Coisas que, assim, alguém faz conosco até absurdas. Eu prometi até não falar mais nisso, mas eu digo assim, ó, passei por uma prova muito árdua. Eu não questionei por ter passado algumas coisas, porque eu sei que também é bíblico, que a gente ia ser expulso da sinagoga, que é o templo sagrado, né? Isso aconteceu comigo. A rejeição, Jesus foi rejeitado, imagine nós que somos filhos dele. Fariam muita injustiça conosco, está no Sermão da Montanha, né? Que nós seríamos injustiçados, perseguidos, caluniados, mas que nós tivéssemos regozijar, como se que ele dissesse assim, que nós deveríamos nos regozijar nisso, porque grande será o galardão, o nosso galardão nos céus, que assim foi feito com os profetas, né, de antigamente.
Então, nós até perdoamos, gente. Nós até perdoamos. Agora sim, às vezes é algo que machuca tanto, né? Machuca tanto porque quando você passa por uma situação difícil e vem a recompensa, aí já fica mais fácil de você superar aquilo. Mas enquanto você, anos e anos e anos e anos se passam e a pessoa não faz nada, tirou muita coisa da tua vida, tirou, arrancou, bruscamente, violência psicológica. E aqui na Terra, a violência psicológica, ela é crime, é considerado como crime, tem a lei. Então, a gente vê até pessoas do convívio do meio cristão, não é? Até de liderança, fazer coisas com a gente, nos entristece, tem consequência, não é? Porque eu tive coisas que anteriormente eu não tinha isso. Baixa de imunidade, cabelo caindo, cabelo partindo, nunca tive problema de pressão, passei a ter alteração, picos de alteração, e minha pressão sempre foi normal, normalíssima. E é isso, gente. Você tem um padrão de vida X, aliás, Y, aí tiram você daquela situação que você tinha, aí botam numa situação extrema de subhumana. Então foi muito desgaste, muito estresse, gente. Estresse não faz bem à saúde da gente. E na hora que era para ter compaixão, não teve. E a Bíblia diz o quê? Que não é para lá, está em Mateus 25, 45. Quando um desses, assim disse o Senhor, quando a um desses fizeres, a mim estarás fazendo. Ele quer dizer assim, se um desses pedir água, pedir comida, pedir veste, não diga, vai, como está escrito em Tiago 2, vai que eu te darei, vai, Deus abençoe, que eu te darei depois. Não, 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 não. Se você hoje tem para suprir a necessidade do seu semelhante, independente, gente, do que foi alguém que fez ou não. Então Jesus disse que quando a um desses fizeres, estará fazendo a mim, a ele. Então hoje a oração foi, o tema bíblico foi sobre o poder da oração. A oração pode muito em seus efeitos. E nós continuamos orando, não é verdade? Apresentamos, por quê? Está escrito em Mateus 6, quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto, que em secreto ele verá e te recompensará. Então, assim nós fazemos. Ele também manda orar um pelos outros, né? E a oração de um justo pode muito seus efeitos. Ele também diz assim, ó, não vim trazer paz, vim trazer espada. O que é que ele quer dizer? Que a interpretação, né, o contexto desse capítulo e versículo quer dizer que aqui na Terra ele nos exortando, alertando que nós viveríamos uma luta, uma guerra espiritual, onde haveria necessidade de a gente guerrear. E aí alguém pode dizer assim, eu estranhei, né? Quando eu li a primeira vez, eu digo, como assim? Eu não vim trazer paz. Se ele é o príncipe da paz. Mas ele estava alertando de que o próprio inimigo da gente seria da própria casa. E a gente vê, gente, tudo que está na Bíblia é verdade. Tudo. Sem tirar um ponto, sem tirar uma vírgula. Tudo que está na Bíblia é verdade. Que haveria problema de sogra com nora. Graças a Deus eu me dou bem com a minha nora. Também respeito o limite, né? A gente não pode invadir a privacidade de ninguém, para se meter na vida de ninguém. Eu respeito isso, né? É tudo conversado, é tudo... Quando a gente tem que dizer uma para a outra, a gente conversa. E assim, nós temos nossos filhos, nossos irmãos, cada um respeitar o espaço do outro, não é verdade? Embora a gente ame muito cada um. E somos falhos, gente. Às vezes a gente falha, né? Então, assim, eu perdoo aquele que me machucou, me feriu.
É difícil pra caramba, porque a pessoa, anos se passam e foi tirado meus recursos financeiros e não restituem. O que é que eu digo? Não restituíram ainda, né? Não quer dizer que eles não vão restituir. O que é que eu peço? Restitua, gente, porque eu estou devendo pessoas que me deram credibilidade. E isso não é do meu feitio, isso não é do meu caráter. É isso, é fato. Então, nós usamos essa ferramenta maravilhosa para apresentar diante de Deus. O que está escrito em Éfesos, capítulo 6, capítulo 6, 10, e tem mais, né? O que está escrito? Que ele nos orienta a nós buscarmos a força do poder. Claro, a ferramenta primordial, essencial, é a oração. Sim ou não? Só um minutinho que eu quero ver um negócio aqui. Santo é o Senhor Deus poderoso. Nos demais irmãos, a armadura de Deus. Nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra esse lado do inimigo, do diabo, porque não temos de lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando por todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Pronto, ele fala aqui da oração, né? Que nós devemos buscar nos fortalecer. E como é que nós fazemos isso? Com a ferramenta que ele já nos deu. A fé pautada no Senhor, na oração. Buscar a presença dele, não é? O poder dele, para que possamos sermos vitoriosos na causa que nós oramos. Não é sem olhar para as circunstâncias, porque... Agora, gente, às vezes, vamos ter uma conversa aqui, um papinho. Às vezes, acontece, gente, de algo assim que vem para a nossa vida, a gente dá tanta ênfase, não é? Quer tanto aquilo. E às vezes o outro tá lá só brincando com teus sentimentos. Como é isso, gente? Como é isso? Diz aí que eu não tô entendendo. Tem coisas que não dá para entender, sabe? Você se doa. Eu mesmo, eu sofro muito com isso, porque eu sou uma pessoa muito transparente. Eu sou uma pessoa, assim, muito sincera, verdadeira. Eu, quando gosto pra valer. Eu sou intensa. Eu gosto pra valer. É a Vera. E às vezes o outro tá lá só brincando com teus sentimentos. Como é que é isso, né, gente? A gente sofre na igreja, a gente sofre lá de fora também. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. É nele que eu espero, sabe, gente?
Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 10. Eu sou, né? Eu esquadrinho, eu sondo, eu esquadrinho os corações e provo os pensamentos, para dar recompensa conforme, né? De acordo com o caminho que a pessoa trilha, com as ações. Então é isso, gente. Se a gente tem consciência limpa de que dá o melhor, faz o melhor, é esperar no Senhor. E às vezes a gente perde tanto tempo, gente, tanto tempo com pessoas que não quis o nosso bem. Não quis. Porque se quisesse já teria solucionado. Né? Faz algo para nos abater, anos se passam e a pessoa fica lá com os braços cruzados. Apresentamos diante de Deus nossas causas, a tua causa. Senhor Deus, se tiver alguém acometido por alguma enfermidade, toca no alto da cabeça, a planta dos pés, vai curando, Senhor, vai libertando, para a glória e honra do teu nome. Tudo aquilo, Senhor, que veio para oprimir, tudo aquilo que veio para trazer tristeza na minha vida, na tua vida. Oh, Deus amado, Deus bendito, entregamos nas tuas mãos. Pai, Filho, Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e de mim, e sobre ti, sobre nós, levanta o seu rosto e nos dê a paz. Até a próxima live.